Qual é a relação entre fé e sociedade? Esse é o tema de hoje de nossa reflexão da IB Horto. Falar de fé e sociedade é um assunto bastante abrangente e, de certa forma, controverso. Podemos partir inicialmente de uma visão geral na qual pensamos em uma sociedade orientada pela religião, o teocentrismo. E daí vamos para a Idade Média, quando a Igreja dominava o cenário religioso, intelectual e político, ou seja, exercia uma presença global e dominante. Porém, as mudanças político-sociais trazidas pelo Renascimento, junto à Reforma Protestante e à ascensão do Iluminismo, mudaram radicalmente esse cenário, esvaziando substancialmente a influência religiosa na sociedade durante os séculos XVI e XVII. Essa situação se agravou nos séculos seguintes e chegamos aos dias de hoje, em que a Igreja é um entre diversos agentes sociais, sendo frequentemente questionada e combatida por sua visão de mundo. A moral judaico-cristã, uma das bases da nossa sociedade como norma de conduta, a cada dia é mais repudiada por uma sociedade que clama por um modo de vida centrado no homem, nas suas verdades e na sua satisfação pessoal. Num outro aspecto, podemos debater o papel institucional da Igreja na sociedade, em que, invariavelmente, vamos cair num debate de justiça e responsabilidade social, com foco no combate às desigualdades, a prática da caridade, a luta contra a pobreza e a exploração política de inclusão, etc. E daí corremos o risco em exercermos um cristianismo militante, ideológico. Este contexto é bastante complicado e merece uma reflexão cuidadosa para não confundirmos o Evangelho de Cristo, o amor ao próximo, com pautas políticas. Bom, há ainda um terceiro aspecto, o individual, no qual se considera a conduta de cada pessoa, e nesse aspecto quero trazer a primeira carta de Pedro. Nesta carta, primeiramente, o apóstolo Pedro aponta para a salvação e nova vida em Cristo, e depois traz várias orientações sobre como o cristão deve viver em sociedade, nos exortando a viver em santidade, de acordo com o Evangelho de Cristo e os mandamentos de Deus. No capítulo 2, nos versículos 9 a 12, Pedro crava nossa nova identidade pela obra salvadora de Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Essa é da NVI, O que este texto nos aponta é a importância de observarmos nossa conduta no dia a dia em todos os lugares em que estivermos, em todas as ações, seja no trabalho, nos estudos, no casamento, na diversão ou no futebol do fim de semana, Enfim, somos filhos de Deus, povo santo, nação exclusiva, não somos do mundo, como Jesus também não foi. Sejam santos porque eu sou santo, parafraseou o apóstolo Pedro se referindo a uma ordem de Jesus. Santo quer dizer separado, e na medida que somos santificados, devemos nos tornar mais e mais parecidos com Jesus e mais distintos do mundanismo. O bom crente, o crente maduro, ele tem ciência do que pode e do que não pode fazer, como ele deve ser. Ele sabe as leis de Deus, os mandamentos, conhece o Evangelho de Cristo e as expectativas que pesam sobre si. Ele enxerga que a Bíblia, entre outras coisas, é um manual de conduta para o povo de Deus. Logo, sabe que é um exemplo em seu meio, alguém que influencia os que estão ao seu redor, que será visto e cobrado, tanto por descrentes quanto por aqueles que ainda são novos na fé. Sobre este crente, há o peso de seus atos e suas palavras. O que ele faz? O que ele assiste? O que ele consome? O que ele pensa do pecado, do arrependimento e das ideias do mundo? Mais uma vez, nós crentes somos avaliados pelos que estão ao nosso redor, contribuindo para a construção da imagem da Igreja de Cristo. Isso me lembra de um professor que eu tive que dizia que se fazíamos alguma coisa, na saída do colégio, alguma travessura,
as pessoas elas não iam dizer que era fulano ou beltrano, mas era o aluno daquela escola. A gente ia carregar a imagem da escola. Ora, se formos instruídos por Jesus a fazer discípulos, né, seguidores, sem dúvida, nossos atos e decisões irão ter grande peso, pois serão espelho da nossa mudança interior. E as atitudes que tomarmos serão a prática de nossa verdadeira fé. A fé sem obras é uma fé morta. Assim, se somos representantes da igreja, parte do corpo de Cristo, que mensagem iremos passar então? É uma grande responsabilidade, e se somos ramos enxertados na videira, que é Cristo, espera-se que os nossos frutos sejam os mesmos. Assim, concluímos que os nossos atos, a forma como nos relacionamos, nossa vida pessoal, nossa postura e a forma de nos posicionarmos perante as questões gerais, revelará a quem pertencemos, a quem somos leais, se a Deus ou ao mundo. A palavra diz que uma árvore se conhece pelos frutos, e os frutos do Espírito Santo é a marca do verdadeiro crente, e a única forma aceitável de se viver em comunhão com Cristo, buscando ser a imagem de Jesus. Resumindo, a fé é nosso direcionamento de vida, e essa verdade fundamental está acima de quaisquer consensos, conveniências ou costumes provisórios que a sociedade pode decidir adotar em determinado tempo. Fica a reflexão, graça e paz para vocês, fiquem com Deus e até mais.